Boa noite a todos mais uma vez. Boa noite a todos. Boa noite a todos. E ninguém responde. Boa noite a todos. Que bom, que bom. Que bom que vocês estão vivos, né? A viagem ao norte foi muito boa, uma delícia. Foi memorável para mim. Conhecer outras igrejas, conhecer os irmãos e cá entre nós, né? Passear um pouco faz bem, né? Bom, hoje nós vamos continuar nosso estudo em Romanos 9. Por que Romanos 9? Eu não vou falar sobre eleição, essas coisas, predestinação. De fato, é o texto preferido dos teólogos. Mas agora há pouco nós ouvimos falar que nós precisamos levar a palavra de Deus para as pessoas lá fora. E Paulo fala que nós somos cartas vivas. Logo, provavelmente a única Bíblia que as pessoas lá fora vão ler vai ser a sua vida. A única carta, o único versículo que vão ler vai ser a sua vida. Para isso você precisa ler as Escrituras de acordo, em condições. Entender como interpretar. Não deduzir o que está sendo dito, mas pela indução das Escrituras, porque a Escritura se responde com Escrituras. Se entende Escrituras com Escrituras. Lá em 1 Coríntios nós vemos isso. Coisas espirituais com coisas espirituais. Esse público está meio torto hoje. Não. Vai ser dar um jeito aqui. Melhorou. Eu não vou cair daqui, né? Tá bom. Semana retrasada, dia 2, eu cheguei ainda, quer dizer, eu cheguei depois. Eu vim naquela noite, nós falamos sobre Jacó e Esaú, em Romanos 9. Nós falamos do versículo 10 até o versículo 15, por aí. Hoje nós vamos falar sobre o Faraó, de 17 até 19. E antes de falar de Faraó, falar da vida do outro, vamos falar da vida de outro rei. Um outro rei que está sentado na minha frente. Você sabia que você tem uma vida de rei? Você tem. Você tem água encanada em casa? Tem. Você tem luz elétrica. Você tem um luxo que esses reis da época não tinham. Talvez você não tenha o tesouro, você não tenha o poder de influência desses, mas você tinha todo um luxo, ou você tem todo um luxo de um rei. E provavelmente este luxo mexe com nossos valores, mexe com o nosso coração. Por isso que cada vez que nós vamos falar de Deus para algumas pessoas, da Bíblia, porque Deus todo mundo tem. Eu acredito em Deus. Todo mundo acredita em Deus. Mas quando você fala, não, mas o Deus da Bíblia, a Bíblia cada um segue como quer, cada um entende como quer. E quem diz isso é porque nunca leu, nunca abriu a Bíblia, nem sabe para onde vai. Não é? Vamos falar um pouco deste Faraó. Primeiro vamos ler, né? Romanos 9, de 17. Porque diz a Escritura a Faraó, para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-te de quem quer, endurece a quem quer. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem tem resistido à sua vontade? Até aqui. Muitos pegam neste texto e formulam toda uma teologia, todo um castelo, entendendo o pensamento do apóstolo Paulo e a sua carta aos Romanos. Já destacamos isso no último estudo. Como podemos dividir as Escrituras? O texto de Paulo. E é quase que fácil fazer isso. Se eu fiz, né? Qualquer um faz. Condenação de todos. Primeiros 3 capítulos. Justificação pela fé. É o grande argumento do apóstolo Paulo. E com isso ele mexeu com os judeus religiosos que estavam no meio dos cristãos.
Santificação e nova vida. Um novo estilo de vida, bem diferente daquilo adotado pela lei. E aí Paulo precisa parar no capítulo 8. Se pulássemos do 8 para o 12, sem problema nenhum, você não sente tranco nenhum. Não muda nada. Mas Paulo abre um parênteses para explicar o capítulo 9 a 11, a dispensação que a gente chama. Porque ele está vendo que na sua carta, ele conhecendo o judeu, como ele era judeus dos judeus, ele falou assim, eu conheço a minha malta, essa hora eles já devem estar se pegando a tapa lá. Então eu vou abrir um parênteses para explicar o que está acontecendo com Israel, com a nossa gente, com o templo, e é isso que ele faz. Paulo não tem outra preocupação, e depois ele encerra com exortação, prática e etc. Se você quiser saber mais sobre eleição, predestinação, vai lá, estudo bíblico no site iqc.pt, propaganda aqui, de 7 a 21 de agosto de 19, tem lá um estudo razoável, dá para entender melhor. O que vem a ser eleição? Quando alguém fala em eleição ou lê essa palavra na Bíblia, em alguma parte, pronto. Eu sou eleito, eu sou o principal, eu sou especial. Deus me salvou porque Ele quis. Porém, na Bíblia, eleição é posição, é serviço, valor, privilégio. Por que dizemos isso? Ora, o Filho de Deus foi eleito, mas Ele nunca foi perdido para ser eleito. Ele foi eleito para uma missão. Israel também foi eleito para ser canal de bênção para outras nações. E a igreja, conforme Efésios capítulo 1, também é eleita, através do corpo de Cristo. Falta aqui, poderíamos falar dos anjos eleitos. Anjos não se salvam. Eram anjos que tinham uma posição, privilégio. Muito bem, Paulo está prosseguindo o seu discurso aqui. Lemos agora. Porém, a teologia, principalmente calvinista, costuma usar estes versos para provar que há certas pessoas predestinadas ao céu, à bênção, e as outras foram reprovadas no vestibular, não vão passar, e foram endurecidas e predestinadas à perdição. E eu contei um fato que aconteceu na minha frente, na minha igreja, lá uns 10 anos atrás, de uma senhora, Dona Marisa, que estava toda condoída, chateada, triste, amargurada, desesperada. Porque a filha dela tocava violão na igreja, no louvor, mas ela tinha outro filho que não vinha na igreja. E quando vinha, passava assim, en passant, e não tinha jeito. Era uma tristeza para a família. E ela queria saber por que o meu filho não vem na igreja. Não sei nem como é que é a casa dela. Mas teve um líder lá que chegou e falou assim, provavelmente não foi eleito. Minha senhora descansa. Uns são eleitos, outros não, para a salvação. Que desespero para uma mãe. Não é? Dava vontade de... Bom, não posso falar vontade, né? Porque... Quem são os endurecidos que aparecem nas Escrituras muitas vezes? Tá? Será que Deus predestinou estes endurecidos para o inferno? Se for assim, Jesus então teria lançado no inferno os seus discípulos. Por quê? Marcos 6, no verso 52, diz que eles não tinham entendimento do milagre da multiplicação dos pães. E os seus corações estavam endurecidos. O coração nosso, ele é danado. O nosso coração, alguns são de pedras, mas ele pode ser amolecido. Outros corações vão se amolecendo, outros vão se endurecendo, conforme a nossa atuação. Ora, os discípulos, se fossem nessa pegada, nessa tese da teologia, eles foram endurecidos, todos para o inferno. Por aqui, por favor, podem descer a escadinha. Esse endurecimento pode ser algo passageiro. E todos nós na vida, eu, você, nós já experimentamos isso. O que vem a ser um coração endurecido? Uma rebeldia, uma resistência, pode ser também uma obstinação, você obcecado por alguma coisa. Sabe aquela criança que quer o brinquedo e a mãe fala, não, agora é hora de tomar banho, é hora de jantar, ela não quer largar o brinquedo, ela faz birra? Muitas vezes fazemos birra.
Os discípulos naquela altura, eles estavam, de certa forma, endurecidos. Multiplicação dos pães, não entenderam nada, aquilo chocou eles, né? Mas eles tiveram o coração mudado. Por quê? Caminharam com o Senhor Jesus. Muitas pessoas não dão tempo para Deus trabalhar na sua vida. Querem tudo para ontem. Seu coração está endurecido, você está meio rebelde, você está meio amargurado, você está bravo com Deus, continue caminhando com Deus. Ele vai te ensinar, Ele vai te mostrar. O endurecimento de Faraó não vai favorecer em nada essa tese teológica ou filosófica de uma predestinação incondicional de indivíduos à perdição. Muitos dizem, mas está aqui no texto, Ele salva quem quer, tem misericórdia de quem não quer. Existe todo um contexto. Ele começa no capítulo 9, transcorre, ele dá exemplo de Jacó, ele dá exemplo de Faraó, ele vai falar dos vasos de barro, de honra e desonra. O assunto, o contexto é grande. E Paulo aqui, ele só tem uma única linha de raciocínio. Onde está o lugar de Israel aqui? Ele não está preocupado em predestinação, isso aí acontece na Idade Média. Não aconteceu na época de Paulo. Eleição, predestinação, Deus escolhe uns, não escolhe outros. Paulo nem pensa nisso, ele está preocupado em colocar Israel no tempo dele, só isso. O endurecimento do Faraó, como é que aconteceu isso? Por que isso tanto nos incomoda? Deus o entregou a esta condição e o Faraó foi agente ativo de todo o processo. E Deus apenas passivo, apenas acompanhando o que acontecia com Faraó. Bom, quando nós temos um texto assim, nós precisamos, falou de Faraó, que capítulo que acontece em Faraó? Aonde acontece? Êxodo. Então vamos voltar para Êxodo. Aí você vai comigo lá para o capítulo 7 de Êxodo, quando Deus chama Moisés e fala, Moisés, você vai ter que voltar para o Egito. Está aqui o passe, está aqui o passaporte, desce essa estrada, você vai encontrar com o Faraó e vamos ter uma conversa com ele. Porém, quando nós entramos no Velho Testamento, vamos lembrar que o Velho Testamento foi escrito originalmente em hebraico. Era uma língua bem diferente do latim, que é originado, nossa língua portuguesa. O hebraico, ele é uma língua muito simples, não vou falar pobre porque judeu, não existe judeu pobre, então a língua é simples. Então vamos dar entendimento ao que quer dizer endurecimento de Faraó. E assim a gente vai compreender o que Deus está falando com Moisés, o que Paulo está ensinando, e essa parte dispensacional, o judeu está muito mais antenado, muito mais ligado, percebe melhor o argumento do apóstolo Paulo. O gentio nem sabe direito quem foi Faraó. Vocês saíram do Egito? Não sabíamos não. Eu vi uma história dessa. Mas o judeu conhecia muito bem a história e sabia exatamente o que Paulo estava dizendo. Então vamos aqui, capítulo 7, verso 3. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó. Está vendo? Olha o que Deus fez. Multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Bom, primeira parada aqui. O que nós vamos encontrar aqui é a palavra endurecimento, que surge no texto. Colocando o nosso português direto, Deus está falando para Moisés, eu vou ser severo com o Faraó. Vou multiplicar na terra dele os meus sinais, as minhas maravilhas, ele vai ver. Porque ele é um rei arrogante, obstinado, orgulhoso. Então eu vou ser severo com ele. É isso que o texto está falando. Porque a primeira palavra que aparece aqui no 7:3 é quachá. Vamos falar hebraico hoje à noite? Que quer dizer ser severo. E nós vamos ver no transcorrer de outras passagens que esta palavra muda. Então Deus está sendo severo com quem é arrogante, obstinado. Cuidado você aí, hein? Se você começar a ser muito pedante, muito arrogante, Deus vai ser pesado com você. Deus vai ser severo.
Muito bem. E Deus está sendo passivo aqui e não ativo nessa situação. Esse severo é que Deus vai criar uma situação tal, das duas uma, ou esse faraó se converte e vê quem é o Deus verdadeiro, ou não vai ter jeito. Vamos ver o que vai acontecer. Esse endurecimento passivo que Deus permite, que Deus acompanha pelas atitudes de Faraó, serve apenas como um julgamento sobre um pecado que ele está sendo persistente. Tudo que Deus tem que fazer para endurecer o coração de uma pessoa cujo coração deseja o mal, é assim? Então entrega ao pecado. Deus vai insistir, Deus vai trabalhar. E Paulo está falando com um grupo que entende este raciocínio. Fala, olha, a paciência de Deus vai até aqui, hein, gente? Não vamos brincar muito com Deus. Depois Deus usa de modo passivo para julgá-lo. É isso que você quer? Então, faz favor. Sabe aquela coisa que o porco vai na lama se revirar? Isso que você quer, porquinho? Então vai lá na lama, se afunda. É isso, não é? Nós vamos ver que Paulo vai falar isso mais para frente. O que acontece? O fato aqui não é eterno, não é facto, né? Seria. Faraó endurece o seu coração 5 vezes antes que Deus venha a endurecer o coração dele. Olhando o texto assim, de sobrevoo, dedutivo, você olha assim, mas Deus já chegou batendo em Faraó. Não. As passagens apresentadas aqui mostram que este Faraó, ele foi se endurecendo cada vez mais. Cada vez que ele olhava para Moisés, ele ficava indignado. E por 5 vezes ele foi obstinado. E aqui o verso 13, 22 do capítulo 7, aparecem 2 palavras para endurecimento do coração de Faraó. A primeira aqui é que ele era resoluto. Essa é uma palavra diferente. Shakak. Diferente daquela primeira do verso 3. Ele se fortaleceu, ele se embraveceu a primeira vez. E no verso 22 é a mesma palavra que aparece. Ele continua ficando cada vez mais resoluto, obstinado. O que? Vem alguém dizer que um Deus vai libertar os meus escravos? Eu sou mais do que aquele Deus. Eu sou mais do que todos. Ele ficou indignado. Essa expressão, esse é o sentido que podemos dar para o texto. Capítulo 8, no verso 15. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, alívio na terra, endureceu o seu coração e não os ouviu. Muitas vezes na nossa vida há alívio, há descanso. Quando Deus nos abençoa, dá aquilo que a gente nem esperava. Então a gente nem mais ouve ninguém. Eu já fui muito na igreja, pedi muito para Deus, até incomodei demais a Deus. Agora eu preciso de um descanso. Vou para o Alentejo. Aí desce, não é? Só que essa palavra que aparece aqui, de endurecer, é kabab. Parece nome de comida, né? Kabab. Ser insensível. Muitas pessoas vão ouvindo a palavra de Deus, os alertas de Deus, não é? Porém, vão cada vez mais ficando insensíveis. Já sei isso, verdade. É o que está acontecendo com o Faraó aqui. Ele está sendo insensível aos clamores de Moisés, de Arão, a necessidade do povo, o país dele, a condição dele propriamente dita. E o verso 32 é a mesma palavra, mas aí com uma variante. Ele fica furioso no sentido de invariável. Eu sou assim e ninguém muda o meu jeito de ser. Muito bem, 9:7 nós vamos encontrar uma outra passagem. E Faraó enviou a ver, e eis que o gado de Israel não morrera nenhum. Porém o coração de Faraó se agravou
Aqui já mudou até a palavra, né? Até o sentido. Ele encheu-se de ousadia aqui, não de coragem, não é? De ousadia para enfrentar, para resistir. Muitas vezes nós fazemos isso com a vontade de Deus. A vontade de Deus era que o povo saísse. O faraó começou a ser obstinado, insensível, resoluto, resiliente. Não mudo, não saio, sou assim, tem que me aceitar assim. E a gente, é bom criticar faraó, né? Mas muitas vezes nós estamos sendo um faraó na vida. Só muito mais tarde, Deus o endureceu. E aqui estão estas passagens. E Deus usa estas mesmas palavras, o kabap, né, de ser insensível, para fazê-lo mais insensível ainda. Ah, é assim que você quer? Então assim será. É isso que vai acontecer na sua vida. E depois disso, ele volta a se endurecer novamente. Então parece um jogo, né? Interessante, né? Endurece você, não, endurece eu, aí endurece esse, endurece aquele, né? Final do jogo foi 5 para Faraó e uns 4 aqui para Deus, né? Na verdade, Faraó já era orgulhoso por natureza. Ele era rei, né? Do Egito, soberbo. Muito antes de começarem essa história. Porém, as escolhas de Faraó o levaram a isso. E não foi um decreto de Deus. Olha, Deus levantou Faraó para ser um instrumento para mostrar que olha o que eu faço quando uma pessoa não me ouve e vai para o inferno. Parece que Deus já decretou que desde o nascimento, desde a posse como rei, etc., este personagem era um desgraçado, um condenado, um destinado ao inferno. Faraó, será múmia para a eternidade. Mas não existe um conselho secreto de Deus, nada disso. Encontramos essas palavras na Bíblia? Não encontramos, mas na teologia aparecem esses termos. Decreto de Deus, Deus determinou, não é nessa situação. Eclesiastes capítulo 7, verso 29. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto. Não há ninguém que foi já destinado quando nasceu, olha que bonitinho, como ele chama? Judas, olha, ele vai para o inferno, né? Vai. Ninguém nasceu assim. Todos Deus fez homens retos, bons, porém, eles buscaram muitas astúcias. Outras traduções, se você tiver aí, muitas invenções. E a tradução brasileira vai falar assim, e eles buscaram muitos extravios, degradações, perversões. É isso que os homens buscam, isso que aconteceu com o Faraó. Deus criou o homem reto, bom, mas eles buscam coisas absurdas. Opa, pulei um. Daqui. Tá aqui. Romanos 1, 24, Paulo já falou sobre esta entrega, como é que Deus consente com o pecador, que está resiliente, o cara está teimoso demais. É parte da parte de Deus, olha aqui. Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Aquela palavra lá em Eclesiastes 7, 29, degradação, está ali, ó, Paulo usou ali. Deus entrega. Ah, é isso que a sociedade está querendo, promovendo? Vai ter isso. Porém, a ira de Deus vai cair. Como caiu a ira de Deus sobre Faraó. Você acha que Faraó saiu, não consegui resistir Deus, estou libertando o povo, pode ir embora, puxa, eu vou começar tudo de novo aqui. Não foi uma separação assim, não. A mão de Deus pesou para o Egito, porque cada praga dispensada sobre o Egito tinha um juízo sobre cada divindade dos egípcios. E Faraó sabia disso. Cada Deus dele estava sendo eliminado, julgado por Deus. Logo, cuidado, podemos ser Faraó de nós mesmos. Nós temos os nossos ídolos dentro de nós e Deus às vezes vai querer mostrar, vai querer derrotar, vai querer contas sobre todas essas coisas.
Vamos pensar um pouco. Este é um autor de um livro do outro lado do calvinismo. É um livro grosso, grande, para cabeceira de cama, assim, na hora que você for, depois de um dia estafante de trabalho, ler, né? Na segunda página ou na primeira você já dorme. Mas é curioso que este autor, ele pega todos os pensamentos calvinistas e trabalha só com os pensamentos dos calvinistas. E muitos autores se contradizem sem perceber. Mas não importa. O que importa é que ele falou assim: se o decreto, como é colocado na teologia, de reprovação eterno, o que Deus estava fazendo então, endurecendo o coração de Faraó, no tempo, em várias ocasiões, se ele já havia predestinado o infeliz do Faraó para o inferno. Se ele já estava predestinado, para que ficar lá endurecendo? Desendurece, amolece e desendurece. Agora vai, não vai, fica, não fica, vai o povo, volta o povo. Se Deus já tinha decretado, não precisava mexer com o Faraó. Deus podia ter eliminado ele da forma mais simples, como eliminou Herodes, que os bichos subiram, né, e comeram. Deve ser uma cena bonita, né? Nem Spielberg imaginaria algo assim, né? Os bichos subindo e Herodes, acabou. Ou mesmo Ananias e Safira, cai duro e seco. Mas Faraó não, ele teve a oportunidade de se arrepender, de conhecer a Deus. Em toda essa cena que alguém pode imaginar, nossa, mas o Deus do Antigo Testamento era pesado, hein? Era de matar mesmo, era de guerra. Toda essa cena, numa outra ótica, nós vamos ver a graça de Deus operando para libertar o povo e também para mexer na vida do rei. Se este rei se converte, toda a nação se converte. É assim que funciona. Isso chama-se misericórdia de Deus. Agora, todas as vezes onde a Bíblia mostra alguém, entre aspas, cego, alguém, entre aspas, endurecido, ela coloca o próprio homem como sendo o agente ativo desta situação. Não é o próprio Deus. Deus endureceu, Deus cegou. Vejamos aqui Atos dos Apóstolos. Vamos ver a saga do apóstolo Paulo, quando ele pregava para esse grupo de judeu que ele está escrevendo em sua carta aqui. Podíamos ler um texto maior, mas para sermos mais objetivos, 19:9. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, perante a multidão retirou-se deles e separou os discípulos. Até aqui. Percebe? Paulo está fazendo um discurso na sinagoga, está falando com um monte de judeu, com gentios, está mostrando a graça, está pregando, mas muitos deles se endureceram, ficaram indignados, ficaram insensíveis. 28, 25 de Atos também, é o final do capítulo do livro. E como ficaram entre si discordes, despediram-se dizendo, Paulo, estas palavras, bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelos profetas Isaías, dizendo, vai a este povo, dize, de ouvidos ouvireis, de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, de maneira nenhuma percebereis. Ok? Quando a pessoa, não entendo, eu não vejo assim, é sempre um ato da própria pessoa. Não é Deus que está induzindo, não é Deus que está empurrando a pessoa para fora, porque não foi eleita, não foi escolhida. Mas Deus conhece lá o meu futuro daqui 10 anos, daqui 30 anos, Ele sabe que eu não ia me dar bem na vida. Não tem essa da presciência de Deus salvar ou deixar de salvar, porque... Não. Presciência de Deus é um outro assunto. Paulo nem toca nisso, nem mexe nisso, mas as pessoas querem mexer nisso. Querem misturar. Por que misturam? Porque o método de interpretação bíblica é sempre dedutiva. Como é que é dedutiva? Eles já partem de um pressuposto. Eu tenho uma cartilha que me orienta para esse lado.
Muitas religiões fazem isso. Os adventistas têm a sua cartilha lá da Ellen White, etc. Os testemunhos de Jeová também têm lá os de Rousseau e etc. Os mormons, nem se fala, tudo usando Bíblia. E cada um quer interpretar do seu jeito, mas conforme a ótica, a visão dos seus fundadores. Depois vão falar, cada um lê a Bíblia do seu jeito. Não, não é cada um lê do seu jeito. É conforme a base que eles são lançados. E já vêm predispostos a isto. Tem mais Mateus 13, verso 14, que é a parábola do semeador. Não posso deixar de ler, porque eu gosto dessa parábola. Significativa. (13, 14). Olha o que Jesus fala. Nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Veja que é um assunto do coração, de motivação. Muitas vezes chegamos no culto para ouvir a palavra de Deus sem nenhuma motivação. Eu vim de corpo presente. Eu vim para fazer o social, para aparecer bem na foto. Bem, quem apareceu bem na foto foi o Zé, né? Outra foto. Mas assim, eu quero estar bem com a malta. A nossa motivação, no fundo, não vê o que Deus está fazendo. Não percebe o que Deus está dizendo. Vem e analisa a pregação. Vem um brasileiro lá de longe para falar aquilo, olha, não entendi nada. Olha, um português ruim, não entendi nada. Predisposição de um coração que já está resistindo, como foi o coração de Faraó. Este endurecimento, em parte, por Satanás também, mas Satanás só entra na história porque o homem permite isso. Ele encontra um coração receptivo. Quando você está afim de amargurar alguém, quando você está afim de decepcionar ou de atacar alguém. Paulo ele diz isso, 2 Coríntios 4:4. O Deus desse século, Satanás, não pode falar à noite, né? O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Ele encontrou o que no coração da pessoa? Algo favorável. Sabe aquela situação, como era a situação de Faraó? Você está com um pé no mundo, um pé na igreja? Eu não posso ser fanático, a gente tem que saber levar a vida, eu ainda sou jovem, eu preciso saber saborear as boas coisas que a vida oferece, e etc, etc, etc. É nesse sentido, nesse pensamento, nessa motivação equivocada que Satanás envenena mais ainda. A carne já é tendenciosa. O que Satanás faz? Empurra e vai. E ele vai assim, ladeira abaixo, achando que Deus está abençoando. Olha que coisa boa. Há caminhos que para o homem parecem retos, mas no final, por isso que precisamos sempre avaliar a situação. É a citação de Provérbios 4. Avaliar o nosso coração, a nossa percepção, nosso entendimento, com escritura, e não ficar só na base emotiva, né? Deus falou comigo numa oração, Deus falou comigo através de um irmão, foi tão bom, que bom, ok, mas palavra. E quando Deus fala, Deus usa as coisas certas para mover corações. Vamos a um exemplo. Quando Paulo, ou Shaul, que é o hebraico dele, encontrou com o Senhor na estrada de Damasco, no capítulo 26 de Atos, então tem o capítulo 9, ele conta a conversão dele. Acontece. No capítulo 22, capítulo 22, ele acrescenta mais detalhes da conversão dele. E no capítulo 26 também. A palavra de Deus é assim, ela é progressiva, ela é acumulativa, ela é seletiva. Deus faz assim. Então você não pode usar só uma passagem, um versículo, para definir a sua ideia de Deus,
ou a vontade de Deus para a sua vida. Vamos lá. Capítulo 26 de Atos. Paulo, ele fala que ele estava indo para Damasco e de repente uma voz em hebraico falou com ele. Olha, ele já tem um detalhe importante que não tinha dado antes. Shaul, Shaul, ou Saul, Saul, por que me persegues? Na hora aquilo quebrou o coração de Paulo. Por que quebrou o coração de Paulo? Que estava reticente, estava obstinado para atacar a igreja. Porque conforme 1 Samuel 26, aconteceu a mesma cena. O rei Davi, sendo perseguido por Shaul, o Saul, ele fala isso. Por que me persegues? O que eu tenho feito? Então, em hebraico, diz o texto, ou seja, o hebraico da época de Jesus, era um hebraico, o falar hebraico, o ouvir hebraico era na sinagoga, no templo, era algo mais sagrado, era algo mais elitista. E o povo comum lá fora falava um aramaico. E Paulo ouvir isso em hebraico, as palavras de Saul, por que me persegue, remontou ele ao texto de Davi com Saul. Ora, Paulo, assim como Saul do Velho Testamento, Paulo também era da tribo de Benjamim. Davi era da tribo de Judá. Jesus era da tribo de Judá. Ele percebeu, eu estou fazendo igual o outro rei. Eu estou perseguindo um Davi. E esse rei foi muito mal, ele sabe a história, ele sabe. O que eu quero dizer com tudo isso é que Deus, ele vai mexer e falar com você com as coisas que você conhece, com as coisas que você lida. Deus não vai aparecer e falar algo que você vai chegar, puxa, Deus falou um negócio comigo, eu preciso de intérpretes. Chame os magos, chame os anciãos da igreja, porque eu não entendi nada. Não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha com a bagagem que você tem, com aquilo que você sabe. Paulo sabia muito, estudou aos pés de Gamaliel, né? Da tribo de Benjamim, judeu dos judeus. Jesus chegou já falando em hebraico, desmontou ele. Quando Deus vai falar com você, Ele vai pegar nos seus valores, vai pegar naquilo que você conhece, naquilo que você entende, naquilo que você vive, e vai mostrar. E aí você vai se quebrantar. Opa, aqui. Numa predestinação individual, salvação ou perdição, nunca esteve em jogo em Romanos capítulo 9. Capítulo 9 não trata desse assunto. Mas as pessoas colocaram isso lá dentro. E a gente engole, achando que está. Não era esse o ponto. Sempre o que esteve em jogo foi a eleição de Israel, à luz da inclusão dos gentios para o novo pacto. Era essa a preocupação do apóstolo Paulo. Olha, Israel é eleito, Deus suspendeu Israel. Agora tem um novo pacto aqui, um novo povo que Deus está formando. E depois ele vai tratar de novo com a igreja, com o povo de Israel. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo, mais nada. Veja de um assunto tão simples, quanta coisa se escreve desde 1554 até hoje. Passam tempo perdendo, falando de filosofia, falando de teologia, aquilo vai longe. Para quê? Se não acrescentou nada. O que Paulo está querendo dizer é exatamente isso. Então, o capítulo 9 vai falar do passado de Israel. O capítulo 10, ele vai tratar do presente. E o capítulo 11, ele vai falar do futuro. E ele termina o capítulo 11 falando, ó profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos. Por quê? Porque Israel, com tudo que ofendeu a Deus, com tudo que se rebelou contra Deus, a graça de Deus ainda se faz presente naquele pequeno rebento. Acabou. Vamos orar nesse instante? Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, que é viva, eficaz, e pedimos que esta mesma palavra venha penetrar fundo ao nosso coração,
rever os nossos valores, mexer com o nosso coração, para que cada vez mais venhamos compreender a Tua vontade, ouvir a Tua voz e mais ainda, Te adorar, Senhor. Temer o Teu santo nome. E seja lá como for, onde formos viver, trabalhar, andar, que possamos refletir, Senhor, a Tua graça, o Teu temor em nossas vidas, Senhor. Ó Pai, venha mostrar como está a condição do nosso coração, porque não queremos ser insensíveis, não queremos ser arrogantes, não queremos ser orgulhosos, nem rebeldes, mas queremos que a Tua palavra venha fazer gosto na nossa vida e venha moldar o nosso caráter. Te pedimos tudo isso, Senhor, agradecidos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém.